vamos lá dar continuidade à leitura a partir da página 48. Nas Dicenei fica definida a autonomia dos povos indígenas na escolha dos modos de educação de seus bebês e crianças de 0 a 5 anos de idade. As propostas pedagógicas para os povos que optarem pela educação infantil devem proporcionar uma relação viva com os conhecimentos, crenças, valores, concepções de mundo e as memórias de seu povo, reafirmar a identidade étnica e racial e a língua materna como elementos de constituição das crianças, dar continuidade à educação tradicional oferecida pela família ou responsáveis e articular-se às práticas socioculturais de educação e cuidado coletivos da comunidade, adequar calendário, agrupamentos etários e organização de tempos, atividades e ambientes de modo a atender às demandas de cada povo indígena. É nesse contexto de garantia de direitos que se inserem os 3 Centros de Educação Infantil Indígena, CEIs, vinculados aos Centros de Educação e Cultura Indígena, CECIS. Os CECIS são unidades educacionais da RME que atendem a população guarani residente em 2 terras indígenas, Jaraguá, aldeias Piau, Itu e Itacupê, e Tenondé-Porã, aldeias Tenondé-Porã, Crututo, Guirapuju, Calipeti, Guarani-Rechacã, Curambei e Irexalã. Eles são vistos como espaços que contribuem para complementar e reforçar as práticas educacionais e culturais indígenas, nas quais há ações indicadas pela premissa de que aos educadores devem respeitar os conhecimentos que as próprias crianças possuem e seus modos específicos de aprender e interagir com o mundo. As brincadeiras indígenas, vídeos sobre o dia a dia das crianças pequenas e visitas aos territórios indígenas podem ser elementos de apoio para construir saberes sobre as diferentes nações. Para discutir a vida dos povos indígenas é preciso lidar com os paradoxos da temporalidade, da espacialidade, dos modos de vida. Aprender que não há um estereótipo, que são distintos os modos de viver, que há grupos originários indígenas de São Paulo e que eles também frequentam escolas da RME, aproxima e desmistifica algumas ideias vigentes no senso comum. Em relação à educação para as novas migrações, consideramos que a América é um continente formado pelos habitantes originários que aqui residiam, pelos migrantes vindos da Europa e da Ásia e pelos negros que chegaram escravizados do continente africano. Nas migrações da modernidade, o imigrante chegava ao novo país e pouco a pouco ia se constituindo como cidadão, juntamente com os demais recém-chegados. As escolas cumpriam importante função socializadora, especialmente pela ênfase na unicidade da língua. A história do Brasil evidencia essa marca, pois, apesar da imensa área geográfica, a língua portuguesa tornou-se um importante fator de homogeneização. As diferenças de origens sociais, culturais, religiosas, linguísticas foram pouco toleradas, e o grupo hegemônico garantia a formação do Estado Nacional pelo uso da coerção e da força sobre as populações. Se até o início do século XX o fluxo migratório foi constituído pelos movimentos de colonização dos países europeus em direção à América, África, Oriente Médio e Ásia, hoje as migrações são caracterizadas por novos percursos que cruzam o planeta em todas as direções. A diáspora, os refugiados, os novos migrantes, percorrem terras e mares em busca de territórios onde possam encontrar melhores condições de vida para si e para suas famílias ou responsáveis. O Brasil, depois de um longo tempo sem movimentos migratórios,
vem recebendo novos fluxos com a presença nos últimos 20 anos de bolivianos, peruanos, venezuelanos, haitianos, senegaleses, congoleses, sírios, entre outros. Apesar de uma formação multicultural, a resistência aos migrantes, refugiados e apátridas e a disputa por vagas no mercado de trabalho tem gerado eventos de preconceito, hostilidade e racismo. No ano de 2017 foi promulgada a nova Lei de Migração, número 13.445, com o objetivo de acolher e sustentar esses novos grupos que passam a fazer parte da sociedade brasileira e das instituições educacionais do país. Nos princípios e diretrizes dessa lei, especificamente no artigo 3º, fica claro no parágrafo 17 o direito à proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e do adolescente migrante. Zygmunt Bauman, em seu último livro, Estranhos à Nossa Porta, afirma que não há uma solução fácil para a questão das migrações, uma vez que ela deixou de ser circunstancial para se tornar estrutural, isto é, uma condição de um mundo globalizado que vive uma crise humanitária. Para ele, a superação desse conflito somente acontecerá quando as pessoas reconhecerem a interdependência entre os humanos e também não humanos no planeta, e constituírem novas formas de convivência e solidariedade. Segundo o autor, essa não é uma situação fácil nem para o refugiado ou migrante, nem para aqueles que o recebem. O eixo demarcador das relações entre os dois grupos pode ou deve ser o direito à hospitalidade e o direito de ser reconhecido como um sujeito de direitos pertencente a uma sociedade de iguais. É preciso retomar o caminho da ética e da solidariedade, desviando do medo. A RME exibe uma característica comum a outras grandes cidades globais, o aumento dos fluxos migratórios que tem contribuído para internacionalizar as UEs. Desde 31 de março de 2018, 5.312 estudantes imigrantes oriundos de 81 países se faziam representar. Essas crianças estão matriculadas em todas as etapas da educação básica. Os bebês e as crianças têm sido grandes vítimas dessa situação obrigatória e não podem ser tratados com desconsideração. As UEs que recebem essas crianças devem traçar planos de acolhimento para elas e as suas famílias ou responsáveis, com apoio de instituições com outras experiências com migrações. Não há um modo único de lidar com essa situação e os caminhos mais adequados serão revelados nos processos de cada grupo. Será necessário aprender a conviver com as diversidades culturais dos bebês, das crianças e suas famílias ou responsáveis e principalmente cuidar da homogeneização pela língua. Aprender uma língua estrangeira na situação de imigrante ou refugiado não é o mesmo que aprender uma segunda língua por desejo de ampliar horizontes. A língua materna é acolhedora, oferece o sentimento de estar em casa, uma sensação na qual a música e as letras compõem um todo harmônico, ligado ao sentimento de existência de cada indivíduo. O bilinguismo não é apenas escrever, ler e falar em outro idioma, mas a capacidade de aprender a viver em duas línguas e de dois modos diferentes. As UEs precisam propiciar espaço para a escuta dos gestos, olhares e das palavras de cada bebê, criança e família ou responsáveis, procurando superar as barreiras da comunicação. As UEs podem promover momentos coletivos de convivência e tempos individualizados com os familiares para conversar sobre a adaptação ao país e as dúvidas, ou para ler histórias sobre crianças migrantes ou sobre os países de origem. Dessa forma,
As crianças que estão chegando podem ser indiretamente apresentadas em seus pertencimentos sociais e culturais, valorizadas em suas diferenças. É preciso ainda realizar adaptações nas práticas pedagógicas e problematização dos conhecimentos e das abordagens trabalhadas nas escolas. Vamos conhecer um relato de uma UE sobre o modo como vem acolhendo as crianças e suas famílias ou responsáveis. De uns anos para cá, as UEs têm recebido muitos imigrantes provindos de países latino-americanos e africanos. As crianças são matriculadas e passam a frequentar as UEs, pois o direito da matrícula nas escolas brasileiras lhes é garantido. Cena 5. Em nossa unidade, as crianças e suas famílias nos ensinaram como acolhê-las, compreendê-las e propor um intercâmbio entre culturas, mas foi um processo complexo e que exigiu empenho de todos. Após o recesso de julho, foram matriculadas 2 crianças que vieram de países diferentes da África e, portanto, de culturas e modos de ser e estar no mundo distintos, seja nas constituições familiares, nas situações econômicas, nas expectativas ou nas necessidades. Apesar de falarem o mesmo idioma, francês, possuíam outras diferentes línguas maternas. Só nessas informações o grupo já rompeu alguns paradigmas e ideias equivocadas sobre imigrantes africanos. Conversamos com cada família para nos apropriarmos de suas histórias e contextos. Apresentaram histórias bem diferentes, situações econômicas complicadas, lutas de sobrevivência, religiões e expectativas em relação ao Brasil. Apresentaram um pouco da diversidade africana. É urgente um olhar sensível para acolher todas as crianças, não só no início das atividades anuais, com propostas planejadas, mas no decorrer do ano, atendendo às especificidades e peculiaridades destas que vão sendo matriculadas durante esse período. É preciso ampliar a concepção de acolhimento no sentido de abraçar a criança na condição que está, acolher não só a criança, mas sua história de vida, seu contexto, seu modo de ser e estar no mundo. Parece algo simples e sistemático, mas às vezes ficamos no campo discursivo, ou mesmo confundimos acolhimento com a adaptação da criança ao meio em que está inserida. Muitas vezes essa adaptação não passa de expectativas de visões adultocêntricas. Acolher exige se colocar no lugar do outro. Em outras palavras, é uma questão humanitária e de muita sensibilidade. A cena de recepção e acolhimento das famílias ou responsáveis imigrantes exige uma análise que destaca especialmente a postura do acolhimento do novo e do enfrentamento das realidades educacionais que nos surgem. A diversidade, a diferença, a fugacidade e a profundidade nas relações humanas, as separações e a hospitalidade como princípio ético e humano. Nem sempre sabemos ou teremos todas as informações. É tarefa da UE transformar a busca por essas informações em um processo coletivo e respeitoso de investigação. Quanto mais a UE estiver envolvida com essa temática, mais recursos ela poderá dispor para o acolhimento e atendimento dos direitos humanos. Traduzir determinados documentos de uso da UE, ter alguns pequenos vídeos explicativos com imagens ou ainda legendados nas línguas mais demandadas, para que a UE possa explicar seu funcionamento, pode ser um caminho. Educação para a relação de gênero. Desde meados do século XX, novas discussões estão presentes na educação infantil. Nos anos de 1980 e 1990, novas abordagens passaram a ser conversadas nas UEs, entre as professoras, os professores, as educadoras, os educadores, famílias e as próprias crianças. O conhecimento do próprio corpo, as diferenças entre corpos de meninos e meninas,
deixaram de ser tabus e os questionamentos das crianças sobre a sua origem começaram a ser tratados com maior naturalidade. Livros, filmes, brinquedos foram produzidos para apoiar a construção de perguntas, a compreensão e as respostas sobre esses temas, que por muitas gerações ficaram do lado de fora da escola. Questões relativas ao tema gênero trazem novos questionamentos para as UEs de educação infantil. Muitas são as abordagens sociais, culturais, políticas sobre esse tema. A igualdade social entre as pessoas de diferentes gêneros e a liberdade de expressão sobre sentimentos e pensamentos são direitos que todos defendem na educação infantil. Conforme a DCNEI, o combate ao racismo e às discriminações de gênero, socioeconômicos, étnicos, raciais e religiosas deve ser objeto de constante reflexão e intervenção no cotidiano da educação infantil. Assim, romper o silêncio sobre a normatividade daquilo que podem ou não podem meninos e meninas é um modo de romper com preconceitos como aqueles que afirmam que meninos são mais barulhentos e meninas são mais silenciosas, que as meninas preferem brincar paradas e meninos gostam de correr, etc. É preciso reconhecer que há muitos modos de ser menino e menina, e que essas regras não devem definir os modos como as pessoas se constituem. Uma unidade fez um trabalho de escuta e participação das crianças em busca de melhoria na UE. Destacamos uma parte do relato que diz respeito ao gênero. Então, na próxima leitura, vamos continuar a partir da cena 6, aí na página 52.